Eu gosto de sempre linkar a palavra com alguma coisa que eu já vivi na minha vida. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de a gente entender uma mensagem, quando a gente aplica ela, né? Quando eu era jovem, há muitos anos atrás, alguns anos, que eu sou novinho ainda, alguns anos atrás, eu fiz um curso, e esse curso não existe mais, mas eu quero ver aqui, se você sabe, ou pelo menos conhece, chamava QBasic. Alguém já ouviu falar desse curso? Quem? Levanta, ninguém? Lá no fundo, o senhor tem mais de 40 anos? Com certeza. Eu não estou vendo daqui, não dá para ver nada, mas enfim. 72, glória a Deus. Um jovem senhor. Então, eu fiz esse curso. E esse curso, pastor Moacir, o que era? Era assim, ó. Você ia lá, tinha começado agora a chegar a internet, computador. E eu me lembro que eu sentei numa cadeira e tinha um computador lá, 286. Não é da época de vocês, nem sabem o que é isso. 286. Era um monitor gigante e as cores das letras era verde. E o que consistia esse curso? If, then. Alguém sabe de inglês aqui? Levanta a mão, inglês. If, then, né? If, then. O que é if, then? Se, então. Então o que eu fazia? Eu aprendi o seguinte, que se você colocar uma informação lá, então acontece alguma coisa. Esse era o curso de programação QBasic. Então eu me achava o cientista da NASA. Por quê? Tinha um bonequinho de linha tracejada, e eu colocava informações lá. Se eu apertar a tecla tal, o bonequinho faz tal resposta. Se eu fizer tal coisa, o bonequinho faz tal coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Isso se chama linguagem de programação. Existe até hoje. Só que hoje mudou o nome. Eu nem sei como que é hoje, como funciona isso. Mas tudo que você faz aqui no computador, no celular, é uma linguagem de programação. Se eu tocar na tela em tal lugar, vai responder de tal forma. Quem está entendendo, diga amém. A inteligência artificial hoje, e tem uns caras lá na minha igreja que eles mexem com inteligência artificial, é mais ou menos a mesma coisa, só que com muito mais riquezas de informação. O que acontece? Armazena-se num banco de dados tudo quanto é tipo de resposta ou de ação, de acordo com as interações que há com essa inteligência artificial. Então, se você sorrir para o robô lê a sua expressão facial e sorri de volta. Isso é uma linguagem de programação também, amém? Por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Existe um banco de dados que nós acessamos, e quando a gente acessa esse banco de dados, a gente responde às demandas da vida de acordo com esse banco de dados. E como é que a gente forma esse banco de dados? Quem está me entendendo aqui, diga amém. Está comigo sim ou não? Então vem comigo aqui. Como que a gente forma esse banco de dados? De acordo com a nossa criação. Como eu fui criado, quem me criou, os meus pais, o que eu aprendi na escola, tudo que eu li, o que eu comi, o que eu ouvi, como eu me relacionei com as pessoas, como eu tive as experiências da vida. Isso se chama cultura. Forma um banco de dados dentro de mim, e tudo que acontece a partir de então, eu começo a responder às demandas da vida, de acordo com esse banco de dados formado em mim. Quem está comigo, diga amém. Olha no olho de quem está do seu lado, assim, eu vou falar que nem eu falo lá em Jundiaí. Olha nos olhos de quem está do seu lado e fala, relaxa que você já vai entender. Calma, calma. Todo mundo ficou olhando assim para mim, assim, ó, aonde ele vai chegar com isso? Calma, nós vamos chegar. Tudo que acontece com você, você vai responder de acordo com esse banco de dados. Isso é muito importante. Então tem gente que tem um relacionamento com seus pais, com o seu pai em especial, e de repente esse relacionamento com o seu pai é ruim. Quando essa mulher cresce, essa criança cresce, vira uma mulher,
quando ela casar, ela vai agir com o marido de acordo com as experiências ruins que ela teve com o seu pai. E a tendência é projetar no marido tudo que ela tem de raiva, de ódio, de tristeza na vida do esposo. O que vai acontecer? Esse casamento vai dar ruim. Porque tem um banco de dados formatado dentro dela, e tudo que precisa de responder à demanda da vida ela acessa. Tal qual o homem, o menininho lá teve experiências negativas com a vida, quando ele cresce ele carrega isso para dentro do casamento. Vou te dar um exemplo e você vai me ouvir. O menino foi criado num ambiente onde a figura masculina ela é trocada de posição. O homem é feminilizado e a mulher masculinizada, né? Hoje tem não quero ser agressivo com ninguém, mas tem uma groselha que chama feminismo, né? Que é um absurdo. Então, o feminismo trocou a posição da mulher, né? Colocou a mulher como cabeça da relação e o homem agora está fraco, fragilizado. A criança que cresce nesse ambiente, ouvindo o esbravejar da esposa em cima do marido, e a mulher passando por cima do marido, quando ele cresce e vai para o ambiente do casamento, ele vai ser um homem fraco. Ele não vai estar preparado para responder às demandas da vida. Um homem distanciado da palavra de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque um dos pecados que aconteceu no Éden foi a troca de posições, e um dia o pastor vai me convidar de novo, eu vou falar sobre isso. Amém? Cenas dos próximos capítulos. E aí, ele cresce, ele é fraco, ele quer ficar só no videogame, ele não consegue lidar com pressão. Se tiver uma pressão em cima dele, ele tem dificuldade de lidar com pressão, porque ele aprendeu que tem uma mulher ocupando o espaço do homem, então ele vai deixar nas costas da mulher. É a mulher que trabalha, vai se virar, ela que faz, e o homem fica fragilizado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Na vida espiritual é a mesma coisa. Se eu tenho dificuldade no relacionamento com o meu pai, quando eu cresço e me converto, eu vou ter dificuldade de entender Deus como pai. Eu vou olhar para Deus e não vou entender os atributos e as qualidades de Deus como pai, porque eu tive uma criação complicada. A palavra de Deus, ela vem desconstruir essas formatações dentro de mim e reconstruir verdades absolutas que estão na palavra de Deus, que quando então eu passar por algum problema, eu não vou acessar o banco de dados, eu vou acessar a palavra de Deus e entender como a palavra de Deus me ensina como eu devo me portar com as demandas da vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Abraão vive algo muito parecido. Gênesis capítulo 12 diz que ele foi chamado numa terra politeísta. Ele numa terra politeísta lá foi chamado por Deus, ouviu a voz de Deus, e a ordem de Deus para a vida dele era uma. Qual era? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Fala comigo, sai da tua terra. Bem forte, igreja, sai da tua terra. Fala, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Informações muito importantes nessa ordem de Deus, essa promessa de Deus estendida a Abraão. Quais são as coisas importantes? Primeiro, sai da tua terra. Segundo, do meio da tua parentela. Terceiro, vai para uma terra que eu te mostrarei. Informações importantíssimas. Só que Abraão decide, por conforto emocional, a não abandonar sua terra sozinho. Vem comigo aqui que você vai entender. Quem já foi para um lugar que não conhece nada? Nunca viu o lugar? O que você tende a fazer? Chamar alguém para ir com você, sim ou não? Não conheço o caminho, conforto emocional. Vem comigo porque eu não sei onde eu vou. Eu não sei como é o caminho, vamos lá fazer companhia para mim. Isso acontece comigo várias vezes. Eu vou pregar em vários lugares aqui, graças a Deus, no Brasil, tem lugar que eu não conheço nada. Aí eu chamo alguém para ir comigo, para a gente estar mais tranquilo. Quem está entendendo, diga amém. Abraão tomou a iniciativa, contrário à palavra de Deus, de carregar consigo justamente seu sobrinho Ló. Mas havia uma ordem dentro da promessa de Deus: sai da tua terra, do meio da tua parentela.
Presta atenção aqui para mim, olha para mim que aqui eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem coisas que Deus libera para você e não é mais para ninguém. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus e tomar uma decisão de acordo com a palavra de Deus. Deus disse para ele, ó, não vai levar ninguém, não é para subir ninguém. Vocês estão dando risada, né? Já identificou, né? Não vai subir ninguém. O que ele faz? Leva Ló com ele. Aí começa uma série de problemas. E entre Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 15, alguns anos se desdobram dessa história. A gente lê a Bíblia e acha que aconteceu tudo na sequência, mas são anos de desdobramento. Nessa mesma promessa, Deus fala com ele acerca da sua herança. Abraão, eu vou multiplicar a sua herança, vou abençoar quem te abençoou, você vai ser um pai de muitas pessoas, pai de multidão. Havia uma promessa para ele. Só que entre a promessa de Deus e até a conclusão da promessa de Deus, há uma história. E nessa história, Abraão começa a viver na contramão do que foi prometido. Por quê? Porque ele se colocou em problemas. Primeiro, leva o seu sobrinho Ló com ele. Segundo, ele está andando para a terra que Deus falou que era para ele ir. No meio da jornada, há uma época de fome e seca. Abraão decide por si, descer para o Egito para tomar água e comer alguma coisa. Só que Deus não falou para ele descer, ele decidiu. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Está cheio de gente querendo ajudar Deus a te ajudar. Deus prometeu, descansa nas mãos do Senhor naquilo que Deus falou. Para de ficar querendo ajudar Deus a te ajudar. Olha, Deus prometeu para mim, então eu vou fazer tal coisa porque está na consonância da promessa dele. Vai dar ruim. O que acontece? Abraão desce com a sua mulher, quando ele chega lá, o imperador daquele local olha para a mulher dele, deseja a mulher dele, e ele tem que mentir, se coloca em maus lençóis. Mais um problema na vida de Abraão. Abraão recebeu uma promessa, está andando na contramão da promessa. Ele recebeu uma direção, está andando na contramão da direção. Abraão sai dali. Ele está então caminhando, e aí o seu rebanho cresce, o rebanho do seu sobrinho cresce, Ló, e aí os pastores, os funcionários, os dois começam a ter problema. Pastores de Ló e pastores de Abraão começam a brigar, e aí fala o seguinte, olha, a gente não precisa ter um problema, cada um vai para um lado, então escolhe você, Ló, para onde você quer ir, eu vou para o outro lado. Ló, como era esperto, levantou os olhos, viu uma campina verde e escolheu, só que a região que ele escolhe, é justamente uma região complicadíssima, chamada Sodoma e Gomorra, e quando ele chega lá, ele tem um problema grave, sério, muito sério. Abraão, por se sentir responsável por tirar Ló de lá, agora ele tem um peso que não era para ter nas suas costas. Ele tem que ficar voltando a todo momento para acudir Ló dos seus problemas. Vai lá, acode Ló. Passa um tempo, há um outro problema. 4 reis se juntam em guerra por conta de Ló. E aí Abraão entra numa guerra de novo. Toda essa história fez com que Abraão construísse dentro dele um banco de dados. Só que esse banco de dados não era de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com as suas experiências. A palavra de Deus era uma, ele construiu uma experiência por conta da desobediência, distanciada da voz de Deus. O que acontece com Abraão? Abraão chega no momento então que ele fala o seguinte, parei, não dá mais para mim, eu vou ficar quieto, porque tudo que Deus prometeu nesses anos todos deu errado. Então como que eu vou viver o que Deus tem para mim se eu estou vivendo justamente ao contrário? A formatação dentro de Abraão era distanciado do que Deus tinha falado para ele. A história de Abraão apontava para um lugar até aquele momento distanciada da vida de Deus, que Deus tinha prometido para ele. Então chega em Gênesis capítulo 15, Deus chega para falar com Abraão nessa condição. Observe comigo o texto. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Lê comigo aí, coloca na tela. Põe na tela. Põe aí para mim. Olha lá. Depois dessas coisas, fala comigo aí, depois dessas coisas. Não, bem forte, depois dessas coisas. Depois de qual coisa? Depois de tudo isso que eu te contei. Depois de tudo que Abraão passou, Abraão está dentro de uma tenda, desanimado,
frustrado, decepcionado com Deus, decepcionado com a voz de Deus, decepcionado com um monte de coisa. A vida que Abraão construiu a partir de uma promessa estava distanciado do que Deus falou para ele, e toda aquela bagagem que ele carregava colocou Abraão numa zona de limitação. Depois dessas coisas, Abraão estava limitado. Depois dessas coisas, Abraão estava cansado. Depois dessas coisas, Abraão estava desanimado. Depois dessas coisas, Abraão estava triste, decepcionado com Deus. E olha o que acontece. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Diga comigo, falou com Abraão. Olha para mim, não é porque a gente está vivendo um momento complicado, não é porque a gente está vivendo um momento difícil que Deus não fala conosco. Deus fala conosco em meio às adversidades. Deus fala conosco em meio às lutas. Deus fala conosco no meio do caos. O problema não é o silêncio de Deus, o problema é como eu silenciei a voz de Deus. Me permita os pastores dizer aqui que há um jargão gospel que eu não gosto. Deus está em silêncio. Eu não consigo achar base bíblica no Novo Testamento para isso. A partir do momento que eu me converti, agora eu sou templo do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus me ensina que o Espírito me dirige, Ele que me direciona, Ele que me guia, diz Romanos, o apóstolo Paulo. Então não é porque Deus não está falando, é porque eu silenciei a voz de Deus dentro de mim, eu entulhei o meu coração com as experiências ruins da vida, tudo que eu vejo é a minha dificuldade, tudo que eu vejo é a minha limitação, tudo que eu vejo é os meus problemas, e Deus está dizendo, eu falei com Abraão no meio da dificuldade dele, Deus está falando conosco em meio à nossa adversidade, nós precisamos ouvir. Cutuca quem está do seu lado e fala, para de silenciar a voz de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. E o que Deus fala para Abraão numa visão? Presta atenção. Não tenha medo, diga comigo, não tenha medo. Não tenha medo, o medo paralisa. O medo nos estagna. O medo nos limita, o medo nos causa dor, o medo nos causa paralisia, o medo nos coloca em quartos escuros, o medo nos coloca em dificuldade, o medo nos deixa limitado, o medo nos controla, o medo nos dirige. E Deus está falando, não tenha medo. Não tenha medo, olhe para mim, não tenha medo, não é a sua história que vai mostrar para você quem é Deus que está te dizendo para onde você vai, aonde você vai alcançar e o que Ele tem na sua vida. Não tenha medo. E o que Ele diz? Não tenha medo, Abraão, ou Abrão. Sabe aquele lance de ser chamado pelo nome? Eu sou pai de 2 meninas, sim ou não? Quem é pai aqui? Vai entender o que eu estou falando. A gente fala assim, filho, filha, assim não. Filha, vai assim não. Filha, não faz isso. Tainá! Quem entendeu o que eu estou falando? Meu pai falava assim, filho, faz assim não, filho. Não, filho, faz assim não, filho, não, não. Marcos! Aí a casa caiu. Deus está chamando Abraão. E na pontuação aqui, exclamação, que não existe no hebraico, significa dizer que Abraão está chamando a atenção, ou melhor dizendo, Deus está chamando a atenção de Abraão de forma expressiva, como se Deus tivesse chacalhado Abraão pela cacunda, assim, falando, Abraão, você não está entendendo, não tenha medo, sou eu que te chamei, eu que te prometi, eu que disse a Abraão, Abraão, não tenha medo. Deus está chacoalhando muita gente aqui nessa noite, dizendo o seu nome, falando, não tema, sou eu. E Ele diz isso, eu sou é atemporal. Eu sou vale para todos os dias, hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu sou está falando conosco. Jesus, Deus está falando conosco. Não tenha medo. Eu sou o que? O seu escudo. Eu te protejo, Abraão. Eu que te guardo, Abraão. Eu que estou te guiando. Eu que estou te dirigindo, Abraão. Apesar de você ter feito escolhas, não são as suas experiências pregressas que vai determinar quem você é, Abraão. Não tenha medo, Abraão. Calma, Abraão. Eu estou contigo, Abraão. Quem está comigo, diga amém. Eu estou animado, hein? Hoje eu estou pentecostal.
Olha só o que está dizendo: eu sou o seu escudo, ponto e vírgula, grande será a sua recompensa. A gente não serve só a um Deus misericordioso, gracioso, favorável, mas nós servimos a um Deus também que é recompensador daqueles que amam e buscam e descansam nele. Ele recompensa, ele dá, ele faz. Olha o que Deus está falando para Abraão. Deus sabe o que está falando conosco nessa noite. Deus sabe o que está falando com Abraão. Continua para mim lá. Ih, desligou? Espera aí então. Aí, versículo 2. Aí Abraão escancara o coração. Abraão revela sua mágoa. Abraão expõe diante de Deus aquilo que estava limitando ele por conta das suas experiências. Deus falou uma coisa, ele está vivendo outra. Na cabecinha de Abraão falou o seguinte: Deus esqueceu de mim, ele mentiu, está falando errado. Olha o que ele expõe diante de Deus. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? Abraão escancara o coração diante de Deus e fala o seguinte: olha, o Senhor prometeu tantas coisas para mim, e eu estou vivendo na contramão das suas promessas. O que vai acontecer comigo? Cadê a sua promessa? Você não disse que eu seria pai? Cadê meu pai? Eu não tenho herdeiro. Pior do que isso, o herdeiro que eu tenho nem é daqui, é de Damasco. Abraão está revelando diante de Deus o seu coração, aquilo que limitou ele. Eu não sei como que você está aqui nessa noite. Talvez a sua história te colocou num lugar de limite. Está na hora de abrir seu coração e falar para Deus: Deus, olha aqui, eu estou frustrado, Deus, eu estou machucado, eu estou ferido. Onde estão as suas promessas? Por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo isso? Abraão foi sincero diante de Deus. Olha para mim, igreja. Abraão foi escancarado, escancarou sua dor, escancarou o seu coração diante de Deus. Olhe para mim, Deus espera isso de nós, Ele te conhece. A gente infelizmente está misturado com uma religiosidade tão grande, que a gente vai orar em casa, a gente fala: ó soberano Deus, Criador dos céus. Meu irmão, Ele já sabe, Ele deve estar ouvindo lá, falando: onde você quer chegar, vai logo. Eu não estou falando sobre ser irreverente, eu estou falando sobre ser sincero diante de Deus, agarrar o seu coração e falar: Senhor, eu estou assim, estou triste, estou frustrado, estou chateado, estou magoado, e todas essas mágoas me colocaram numa situação de limite. Tudo que eu vivi está na contramão do que o Senhor prometeu. Rasga o seu coração. Ele te conhece, Ele sabe exatamente o que está dentro de você, Ele sabe exatamente como você pensa. O Salmo 139, escrito por Davi, fala sobre atributos não comunicados de Deus. Ele fala sobre Deus: Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Antes da palavra chegar à boca, Ele já sabe. Então rasga, fala: Deus, esse sou eu preciso de Ti. Está difícil para mim, Deus. Ele não quer um personagem, Ele quer alguém de verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Hoje a gente vive uma crise gospel. A gente se relaciona com Deus com um personagem da igreja, mas Deus nos conhece no cantinho escuro do nosso quarto. Tem gente que sobe para pregar e troca até a voz: mas Deus hoje, Deus vai fazer. Calma, aí você vai falar com o cara, ele: oi, bom dia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? A gente precisa ser de verdade diante de Deus. Deus espera um coração contrito e quebrantado. E um coração contrito e quebrantado reconhece a sua situação diante de Deus. Abraão escancarou, versículo 3. Versículo 3 diz assim: e acrescentou: tu não me deste filho algum? Está entendendo? Às vezes a gente lê e não presta atenção. Presta atenção na pontuação. Ponto de exclamação. Não existia isso na escrita. Significa que Abraão esbravejou contra Deus. Falou: tu não me deste filho algum. A promessa tua não rolou. O que o Senhor falou para mim não aconteceu. Estou frustrado. Pelo contrário, eu estou andando na contramão de tudo que o Senhor falou para mim. Tudo que Abraão viveu, construiu dentro dele alguém amargo. Olha o que ele diz: um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ele está dizendo para Deus: o Senhor me prometeu um filho, e o cara que trabalha para mim que vai receber tudo que eu fiz durante a vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus?
O Senhor falou que eu teria um filho, mas quem vai receber minha herança é o cara que trabalha para mim. E aí, acontece algo maravilhoso. Sabe o que é esse algo maravilhoso? É a partir do versículo 4, e eu amo esse texto, ele diz assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Meu irmão, Deus faz uma promessa em cima da promessa e quebra toda a construção que Abraão está fazendo, dizendo o seguinte: você não sabe de nada. Abraão, na cabeça dele, falou assim: mas eu já sou um velho, estou vivendo na contramão de tudo que ele prometeu, e aí ele está fazendo uma outra promessa. Tem hora que você não vai entender nada. Você está recebendo palavras e promessas da parte de Deus, palavras de bênção, palavras de avanço, palavras de prosperidade, palavras de vencer, palavras de vitória, e a sua vida está na contramão daquilo que você está ouvindo. Mas preste atenção no que eu vou te dizer: nós não fomos chamados para construir uma realidade sobre presente e futuro de acordo com aquilo que eu vejo, mas é de acordo com aquilo que eu escuto. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Vem comigo, eu vou te explicar. Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus está de um lado da margem e está pregando, e a galera está chegando, e Jesus está pregando. Chega um determinado momento que ele fala para os discípulos assim: presta atenção, vamos para o outro lado. Fala comigo aí: vamos para o outro lado. Quem falou? Jesus. Só que os discípulos entram no barco, e no meio do caminho, de uma margem para outra, aconteceu uma baita de uma tempestade. O que os discípulos fizeram? Construíram uma realidade de vida, uma perspectiva de vida, não por aquilo que eles ouviram de Jesus, mas por aquilo que eles estavam vendo, a ponto de um discípulo chegar em Jesus e falar assim: oh, acorda aí, não te importa que a gente vai morrer aqui não? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Nós vamos morrer, já diria o profeta Tiririca. Vai morrer, vai dar ruim. E Jesus olha para eles e fala o seguinte: calma. Deu uma ordem para o vento e para o mar. Jesus já tinha falado que chegaria na outra margem. Os discípulos que construíram uma realidade de vida a partir do que estavam vendo. Olha para mim aqui: você não foi chamado para construir uma realidade de vida a partir daquilo que você está vendo. Você foi chamado para construir a partir do que você ouve. Você entendeu, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Jesus já tinha falado: nós vamos para o outro lado. Eles falam: não, nós vamos morrer. Abraão está fazendo a mesma coisa. Ele viu sua história pregressa e falou: nós vamos, vai dar ruim, não vai dar, não vou ter filho, tudo que Deus falou é mentira. E Deus vem e fala: não, escuta o que eu estou falando, vai dar bom. E o versículo 5 é maravilhoso. Ele diz assim, ó: levando para fora da tenda. Diga comigo: levando para fora da tenda. Fala comigo: levando para fora. Bem forte: levando para fora. Quem está entendendo o que está escrito aqui? Abraão estava dentro de uma tenda, limitado pela tenda, pelo tecido, amargurado, frustrado, abatido, decepcionado com Deus. Deus desce, pega na mãozinha de Abraão e fala o seguinte: vem para fora, meu filho. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Deus está pegando na nossa mão hoje e nos tirando do lugar da nossa limitação. Aquilo que você viveu, que você está vivendo, não pode apontar quem você é e para onde você vai. Tem gente que viveu uma história terrível, e eu não estou minimizando a sua dor, mas eu estou falando de um Deus que está acima da dor. Vai pegar na nossa mão e vai tirar desse lugar. E por que é fora da tenda? Porque Abraão levantava o olho e só via tecido para um lado, tecido para o outro, tecido para o outro. Ele estava limitado pelas coisas que ele tinha vivido. Ele estava frustrado, decepcionado, trancado no quarto escuro. Talvez você está aqui nessa noite trancado num quarto escuro, decepcionado com Deus, decepcionado com a igreja. Talvez você entrou aqui dizendo: olha, a última vez que eu vou naquela igreja lá, eu quero ver se Deus fala comigo. Deus está falando com você: vou tirar você da área de limite, vou tirar você da tenda, sai para fora. E ele continua: olhe para o céu. Olha que coisa linda, igreja.
Deus está falando para Abraão: Abraão, sai desse lugar de limite, agora olha para o céu. Está vendo esse céu todo aqui? Fui eu que fiz, Abraão. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O povo tinha acabado de ser liberto da Babilônia e está atravessando um deserto, chegando perto de Jerusalém, ele vê aquelas montanhas de Jerusalém, e o salmista diz: lascou que eu vi, não vou conseguir transpor essas montanhas. Mas o salmista mesmo diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o Senhor responde: o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Sabe o que Deus estava falando? Acima do problema tem um Deus todo poderoso. Foi Deus que fez a montanha. Acima do problema tem um Deus que te fez e te conhece. Deus está falando para Abraão: Abraão, olha para o céu. Está vendo esse céu aqui? Fui eu que fiz. Quem falou com você? Fui eu. Mais do que isso, ele diz: conte as estrelas, se é que pode contá-las. Muito além do que pedimos e pensamos, Deus faz. Deus está nos tirando de uma visão limitada, empurrada pelos problemas, e dizendo para nós essa noite: sai desse lugar de limitação, sai dessa história de dor, sai dessa história que te formatou. Olha para o céu, conta as estrelas. Não pode contar, né? É isso que eu vou fazer, diz o Senhor. Muito além do que pedimos ou pensamos. Muito além. Meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Eu sou um improvável. Da minha família, eu era o cara que se desviou completamente dos caminhos de Deus. Totalmente perdido. Todos os meus irmãos criados na igreja, sempre dentro da igreja, todos certinho, fazendo tudo certinho, uma bênção meus irmãos são. Eu era o cara ruim, distanciado de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? E chegou uma época da minha vida que eu fiquei delimitado pelos problemas e pela minha vida pregressa. Eu não vou dar em nada, não vai dar nada, os meus sonhos não vão para frente, nada que eu quero acontece, Deus esqueceu de mim, está nem aí para mim, eu vou deixar abandonar tudo porque não vai para frente. Quem está entendendo? Diga amém. Não tinha perspectiva nenhuma. Acredita em mim. Todos os meus sonhos até os 19, 20 anos tinham ido por água abaixo. Falei: o que eu vou fazer da minha vida? Não tenho o que fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Eu não venho de uma família rica. Eu não venho de uma família abastada, que tem tudo, que sempre teve tudo. Pelo contrário, meu irmão. Minha adolescência, uma parte da minha infância, da minha adolescência, grande parte da minha adolescência, eu só comia comida russa. Roscovo. Não tinha comida, meu irmão. Meu pai ficou desempregado anos. E nesse desemprego, quem sustentou a casa foi minha mãe, numa crise, lá em 1900 e bolinha. E minha mãe fazia salgado para vender. Eu comi 1 ano de mistura, arroz, e a mistura era creme de palmito. Eu não posso ver creme de palmito na vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tive uma vida difícil, meu irmão. Mas chegou um dado momento que eu entreguei o meu coração a Jesus. Falei: Jesus, eu cansei de viver a minha história. Eu cansei de tomar as minhas decisões. Eu entrego, eu me rendo diante do Senhor. E o Senhor mudou completamente a minha história. Eu não estaria aqui se não fosse uma intervenção divina. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode pensar que: ah, mas eu estou numa cidade de interior. Ah, mas os meus pais fizeram isso. Ah, mas eu vivi tantas coisas. Meu irmão, olhe para mim. Deus não está preocupado com isso. E eu não estou minimizando a sua dor. Eu estou falando de um Deus que está acima da dor, acima dos problemas, acima de toda a formatação que você pode ter construído na sua história. Até aqui pode ter dado tudo ruim, mas a partir daqui, se você entregar e falar: Jesus, eu entendi, então eu entrego nas suas mãos, confio num Deus que fez o céu e mandou contar as estrelas e dizer: é impossível. Então, se é impossível para você, é perfeitamente possível para Ele. Quem está comigo, diga amém.
Tem jovens aqui com sonhos, com desejos, com vontades. Não tem problema sonhar, não. Só que eu quero te dar uma notícia. Deus não sonha. Isso é muito bonito, muito poético, mas nada teológico. Sonho é humano e pode acontecer ou não. Deus não sonha, Ele tem propósitos infalíveis. E o que Ele estabeleceu e prometeu para a sua vida vai acontecer. Quem sonha somos nós. Eu sonho. Pode dar certo, pode não dar, mas Deus nunca falou sobre sonhos. Deus fala sobre propósitos infalíveis, perfeitos. Na economia dos céus, no reino de Deus, o que vale é a boa, perfeita e agradável. Só que Paulo fala, para eu experimentar e comprovar, eu preciso ter uma transformação da minha mente. Renovar a mente através das promessas infalíveis da palavra de Deus. Só assim eu poderei experimentar. Experimentar o seguinte, deixa eu experimentar isso aqui. A água está gelada. Agora, como que eu vou saber se essa água é boa? Só se eu fizer isso todo dia, não é? A água está boa, amanhã está boa, amanhã está boa, amanhã está boa. Experimentar e comprovar. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, você precisa acessar essas informações todos os dias. Você precisa desconstruir o seu banco de dados e construir a partir da palavra de Deus. Quem está comigo, diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Versículo 6, vou encerrar. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. A partir daqui então, a história de Abraão passa a ser de apenas um homem que está seguindo por osmose aquilo que Deus falou para ele, e aqui ele começa a ser forjado como pai da fé. Amém? Pode dizer para essa pessoa aceitar Jesus também hoje. Feche os seus olhos. Eu quero falar com duas pessoas aqui nessa noite. Pessoas que talvez entraram aqui convidadas. Que veio convidado, alguém te convidou. Você está aqui nessa noite, falou, eu cheguei. Alguém me convidou, eu estou aqui. Eu quero dizer para você que na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. E toda a escrita de dívida que existia contra nós, ou seja, todas as pendências foram rasgadas no madeiro, juntamente com Cristo. E agora, através dessa verdade, compreensão dessa verdade, nós acessamos um lugar celestial, um reino de Deus, com as suas regras, com as suas diretrizes, com a sua forma de pensar, de agir. E isso está revelado nas Escrituras de Deus. Então, se nessa noite você veio aqui convidado, nunca ouviu falar nada, está aqui convidado, e deseja receber, deseja entregar, reconhecer, que sua vida precisa estar sob o controle, o domínio de Cristo, de Deus, eu queria muito que você viesse aqui à frente no momento que eu vou te convidar. E a outro apelo que eu quero fazer é para você que está aqui e diz assim, tudo que eu vivi até hoje, me empurrou para minha tenda. Tudo que eu vivi e pensei até hoje, me empurrou para um lugar de limitação, de limite. Eu não consigo enxergar nada além de tenda. Eu estou magoado, eu estou frustrado, eu estou chateado com Deus, decepcionado com Deus, com a igreja, com a liderança. Tudo está ruim para mim porque eu não consigo enxergar aquilo que Deus falou para mim. Eu queria que também você viesse à frente. Eu vou contar até 3 e você que está numa dessas duas situações, eu queria que você levantasse as suas mãos o mais alto possível. 1, 2, 3. Levanta a mão bem alto. Você, isso, amém. Você que levantou sua mão, eu queria que você não se constrangesse, você viesse aqui para frente. Eu quero orar com você e por você. Não tenha medo, nem se envergonhe. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar com você e por você. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Feche os seus olhos, igreja. Eu não queria que você olhasse para ninguém aqui agora. Estenda as suas mãos para cá. Deus, eu sei que eles não são quem o diabo diz que eles são. Eu sei, Deus, que eles viveram até aqui não pode construir quem o Senhor diz que eles são e nem para onde eles vão. Tudo que eles viveram até aqui foram experiências para que um dia, através desta vida pregressa, o seu nome seja glorificado. A partir de aqui, Senhor, eu oro, Espírito Santo de Deus, que eles tenham revelação da grandeza, que eles conheçam, Senhor, a Tua direção. E nessa noite o Senhor segura na mão deles, como filhos que são, e trazem para fora dessa área de limite, e dizem para eles: olhe para o céu, conte as estrelas. O Senhor tem infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Então você não é o que te disseram que você era. Você não vai para onde disseram que você vai. Você não fará o que disseram para você fazer. Pelo contrário, você é quem a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você faz o que a Bíblia diz que é para fazer. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você vai para onde a Bíblia está te direcionando. A partir de hoje, em nome de Jesus, nós declaramos sobre essas vidas que aqui estão, Senhor, a Tua direção. Hoje o Senhor pega na mão deles, Senhor, e tira desse lugar de limitação, de limite, de morte. Tira desse lugar, Senhor, da limitação pela vida pregressa, de pecado, de seja lá o que for, Senhor. Nessa noite, Pai, eles acessam um lugar, Pai, não pela visão, mas por aquilo que eles estão ouvindo nessa noite. Agora, Senhor, em nome de Jesus, sobre a mente e o coração deles, que eles enxerguem pela fé aquilo que eles estão ouvindo nessa noite, um futuro glorioso nas mãos de Deus. Pai, em nome de Jesus, armas poderosas no reino dos céus, pastores, preletores, homens cheios do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, mulheres cheias do Espírito Santo. Pai, quando eu digo pastores e pregadores e preletores, eu não estou falando sobre o contexto religioso, aonde eles estiverem inseridos, sejam em bancos, em oficinas, em escritórios, Pai, desenhando, Senhor, Pai, fazendo coisas, Pai, eletrônicas, seja lá o que for, lá eles serão cheios do Espírito Santo, e falarão do Teu amor, do Teu nome, Senhor, aonde o Senhor colocar eles. Eles estão indo para uma terra que eles não conhecem, e que o Senhor ainda não apresentou. O Senhor vai mostrar, mas através da fé nós já construímos o caminho. Nós abençoamos o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui, em nome de Jesus, olha no meu olho, olha nos meus olhos. Aqui eu quero te falar uma coisa: você não é o que o diabo diz que você é. Você não vai fazer o que o diabo diz para você, e nem a sua experiência pregressa disse. Nós vamos viver hoje, a partir de hoje, uma vida pautada nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Eu profetizo que vocês que estão aqui na frente, a igreja, todo mundo, nós vamos acessar coisas incríveis, maravilhosas. E com isso eu não estou falando sobre ausência de dificuldade, problemas. Eu estou falando de, no problema, na adversidade, ter do lado, de mão dada, o Senhor conosco. Aquele que me guia, que me direciona. E apesar dos problemas, a gente vai vencer em nome de Jesus. Quem crê nisso? Nós já vencemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Quem crê? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa guardar essa palavra no fundo do seu coração. Nunca se esqueça dela. Nunca. Nunca se esqueça dela. Sempre guarde ela no seu coração e acesse ela. Volta para Gênesis 15, no versículo 6, no versículo 5 e lê lá. Abraão, sai da tenda. Olha para o céu, conta as estrelas. Toda vez que alguém te empurrar, ou que alguma circunstância te empurrar para uma situação de limite,
Você vai em Gênesis capítulo 15 e lê o versículo 5. Sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.